Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, até mesmo para aqueles alunos que têm interesse em realizar a sua prova de direção. Aqui quem fala é Clodoaldo Paizinho, sou o responsável aqui pelo grupo de Autoescola Paizinho. E o objetivo dessa live é até mesmo para informar sobre a nossa prova de amanhã, tá? Na banca F, lá na banca da Vila Guilhermina, aonde vamos estar levando amanhã no grupo Paizinho 87 alunos que vão estar prestando o seu exame prático, tá? Além desses 87 alunos, temos mais 12 alunos que vão estar ministrando as suas aulas, a sua prova prática de direção de categoria D, que é aí também numa outra banca, lá na rua Canoeira, sem número, próxima à Radial Leste, tá? Então vou estar aqui para poder tirar algumas dúvidas, tá? Aqueles que tiverem interesse de mandar alguma pergunta, estamos aqui também para poder responder uma a uma. Beleza? Podemos começar? Como é que tá o pessoal aí? 7 pessoas. Legal. Então, beleza. Podemos começar, pessoal? Vamos esperar juntar aí pelo menos umas 10 ou mais pessoas. E aí dá para poder a gente começar a iniciar a nossa live, tá bom? Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem alguns amigos que queiram compartilhar, se puder encaminhar para os seus amigos, seria muito interessante, beleza? Aí vocês vão me dando suporte aí se eu posso já iniciar a parte de dicas de como realizar a prova prática de direção. Eu sei que neste momento tem muitos alunos que ficam um pouco ansiosas, tá? Porque não sabem o que vão encontrar lá. A partir dessa live hoje, não tenho dúvidas que vamos quebrar muitas dúvidas de vocês. Fiquem até o final para que possamos tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Tá. Eu sei que quando chega nessa hora, muitas pessoas pedem para que vocês possam ficar calmo. Só que é meio impossível você ficar calmo num dia onde você está sendo avaliado. Correto? Então eu sei o que é isso, eu já passei na questão de aluno, como instrutor e hoje como responsável pela autoescola. Um dos objetivos principais aqui da live mesmo é que vocês possam adquirir conhecimentos, tá? Para que não tenha dúvidas, tá? E vou responder algumas perguntas. Dentre elas existe aqui como iniciar uma prova, como fazer um parar, um estacionar, uma ladeira, uma baliza, alguns itens que reprovam, outros não. Vamos estar respondendo uma a uma para vocês, tá bom? Neste momento, apesar da ansiedade, vamos tentar procurar responder, fazer o teste, uma coisa de cada vez, para que vocês não fiquem tão preocupados. Um exemplo claro aí, por exemplo, eu sei que se tiver alguns dos nossos alunos assistindo, tenho certeza que ao realizar as suas 20 aulas práticas, também as aulas obrigatórias de simulador de direção, que até então, antes do dia 15, era obrigado a fazer 5 aulas obrigatórias de simulador, hoje não mais, percebemos que mesmo diante de todos os testes que vocês fizeram nas aulas, nessa hora gera um pouco de frio na barriga, tá? Então vamos estar tirando um pouquinho essas dúvidas de vocês, tá? Então vamos começar. Pode começar aí? Então vamos começar aí. No dia da prova em si, eu vou partir do princípio que se vocês estão com a prova marcada, um dos nossos alunos, ou até mesmo de outras autoescolas, que tem uma prova marcada para amanhã, lá na Guilhermina Esperança, eu vou partir do princípio que vocês já têm assinado o seu certificado e já têm condições de estar executando o exame prático de direção veicular, tá bom? Então, eu vou verificar com vocês essa situação aí, tá? Chegando na prova, pessoal, nós da Paizinho recomendamos que os nossos alunos cheguem geralmente 6, 6h30, que é o que foi acordado de acordo cada unidade. Nosso objetivo principal é fazer com que o aluno chegue mais cedo, para que a gente possa levar vocês até a prova, tá? Chegando lá, dar uma volta no trajeto, que vai ser feito o percurso, e orientar vocês passo a passo de como
vai ser a prova de vocês e o que o examinador espera de vocês. Então esse é um dos objetivos principais, aonde aqui da Paizinho orientamos todos os nossos alunos a vir até a autoescola. E daqui a gente leva vocês até a unidade do exame e lá orientamos passo a passo para que vocês não possam ter dúvida. Mesmo assim, eu sei que ainda gera muitas dúvidas, tá? Quando vocês chegarem lá, vocês vão ser orientados pelos nossos instrutores. Vocês vão fazer o primeiro passo de tudo. Eu não sei se vocês sabem, vou dar uma dica para vocês que eu fiquei sabendo recentemente, que nossos exames eram realizados aqui na banca do Shopping Aricanduva. Devido a uma manutenção que está sendo feita no shopping, em frente ao Walmart, a banca de exame da banca F aqui da Aricanduva, ela foi transferida para lá na Guilhermina Esperança, aonde neste local já exerce uma atividade lá a banca D, que é de uma outra autoescola. Devido ao tumulto de alunos, o Detran resolveu que dividir um pouco o horário, aonde eles mandaram uma mensagem e dizendo que todos os alunos da banca D, que estão direcionados para o Guilhermina, eles vão começar a rodar a partir das 8 horas. E a banca F vai começar a rodar a partir das 10 da manhã, tá? Até mesmo para não gerar um certo tumulto, tá? Mas as regras que eu vou passar aqui independe se é para os alunos da banca F, que é aqui do Aricanduva, ou até mesmo da banca lá, da banca D, que é destinado aos outros alunos, tudo bem? Então, chegando lá, pessoal, o que nós vamos encontrar? Temos aqui, ó, dicas para uma prova prática mais tranquila, correto? Então, vamos lá. Primeiro passo, ao chegar lá, depois que conhecer o percurso, os instrutores vão encaminhar vocês numa fila até o setor lá do Detran, onde vai ficar o responsável da banca, o presidente da banca, e lá eles vão identificar cada aluno, aonde os mesmos vão estar assinando uma ata, quer dizer, assinar o que é a lista de presença, porque se vocês têm a prova marcada, o nome de vocês vão estar lá. E lá vocês vão apresentar, neste momento, o seu RG, tá? Em bom estado, de preferência é original, não pode ser cópia, ou um documento equivalente, tá? No caso aí um CRM, no caso for médico, uma carteira da ordem, correto? Então vocês vão estar assinando essa ata para dizer que você fez presença no exame prático de direção. A partir do momento que você assinou essa ata, você vai ser conduzido pelos nossos instrutores, ou até mesmo da sua autoescola, tá? Para poder aguardar a sua vez, para que vocês possam estar realizando a prova prática de direção, que nada mais é um resumo de tudo que vocês aprenderam durante a aula, beleza? Então vamos lá. Depois que vocês assinarem essa ata, vocês vão estar aguardando a vez de vocês, tá? Neste momento, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, um boleto prático de direção veicular. Então quer dizer, este boleto é onde todos os alunos vão ter um desse, tá? Então aqui vai estar explicando as regras do que pode e o que não pode. Aqui, nessa parte aqui, ó, se você perceber, vai ter a assinatura do candidato. A recomendação que eu vou dar para vocês, fique a critério que, a partir do momento que vocês assinaram a ata, vocês também vão assinar este boleto. Geralmente, este boleto, ele é assinado dentro do veículo, ok? Agora, vamos depender também da banca de exame. De repente, eles podem pedir para que vocês possam assinar isso aqui anteriormente. Mas isso segue a recomendação na hora do exame. Então, com certeza, dependendo da ordem, vocês vão ser orientados a efetuar esta assinatura do boleto. Beleza? Então, vamos lá. A assinatura da ata já foi. A assinatura do boleto também. Neste boleto aqui, se vocês observar também, aqui, ó, caso o aluno ele não compareça na prova, ele vai entrar como ausente, tá? E aqui como aprovado ou reprovado. Depois eu dou algumas dicas mais do que vai acontecer.
após terminar a prova, tá bom? Alguma dúvida, pode estar postando aí. E vamos para o próximo item, tá? Agora, vamos aguardar a sua vez na hora de rodar. Isso é aquela sensação, porque eu acredito, se tem os carros das autoescolas estacionados, só está aguardando a sua vez. Então, com certeza, já vai ter uma fila de cada autoescola para saber a vez de cada um, que isso é organizado por meio dos instrutores, beleza? Então, neste momento, o aluno fica muito inseguro, concordo plenamente, tá? Só que tem um detalhe, vamos pensar por um lado. Neste momento, pessoal, vocês têm que fazer a parte de vocês. Quando vocês entrarem no carro, você vai encontrar o carro o quê? Desligado. Então, quando você adentrar no veículo, faça a sua parte. Eu sei que tem muitas pessoas que desenham muito mal os examinadores, mas eu recomendo que cada um faça a sua parte. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Faz a sua parte. Se o examinador responder ou não, não vem ao caso, mas pelo menos você faz o que? A sua parte. A dica que eu vou dar para vocês aqui é o que? Para que vocês possam ter uma prova de excelente qualidade, vocês têm que saber o que o examinador espera de cada um de vocês. É isso mesmo, você precisa saber de fato o que ele espera de vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então vamos lá, a partir do momento que você entrou no veículo, você sabe das suas regras. Geralmente acontece o que? As pessoas ficam um pouco com dúvida. O que eu vou fazer quando eu entro no veículo? É só você seguir a mesma regra do que você fez na autoescola, porque eu quero acreditar que o seu instrutor te orientou passo a passo. Mas vamos fazer uma revisão aqui, tá? Vamos fazer uma revisão. Então, a partir do momento que você entrou dentro do carro, certifique que na hora que entrou, certifique que a porta do seu carro esteja fechada. Porque de repente, na insegurança, no nervosismo, você só encosta a porta e você não percebe no painel que a luz vai ficar acesa. Alguns carros indicam que a porta está aberta. Então certifique que a porta esteja fechada, porque o examinador não vai falar isso para você. Ele só está lá para te avaliar e te observar. Lembre-se, vamos pensar pelo pior da história. Ele só quer ver os lados negativos, beleza? Não vamos contar com a sorte, beleza? Então vamos lá. A partir do momento que você entrou no veículo, certificou que a porta está fechada, beleza? Você verifica se o banco está ajustado corretamente, de acordo com a sua posição. Verifique também a questão dos retrovisores, para ver se ele está de acordo com o seu tamanho, tudo certinho conforme você fez na autoescola. Tranquilo? Depois, certificado que os retrovisores estão ok, você coloca seu cinto de segurança. Lembrando que até então você não ligou o carro, você só está se preparando. Ok? Verificou o banco, retrovisores, colocou o cinto de segurança, certificou que está tudo ok. Geralmente o examinador pergunta, quando você estiver pronto, você pode sair. Vai ter alguns que simplesmente ficam quietos. Então vocês têm que fazer o que? A parte de vocês. Que seria o que? Se ele não fala nada, bom dia, eu vou arrumar o banco, os retrovisores, o cinto de segurança e vou colocar o veículo em movimento. Neste momento, vou verificar se o carro está em ponto morto, certo? Tá tudo ok, eu vou ligar o veículo. Com o veículo em funcionamento, eu vou fazer o que? A minha primeira parte, que eu vou colocar o veículo em movimento. Neste momento, o que o examinador ele espera de vocês? Vamos lá, se você tem interesse em sair com o veículo, primeiro de tudo, vocês vão ter que simplesmente o que? Primeiro, vocês vão olhar no retrovisor e vocês vão dar a seta. Ou dar a seta e olhar o retrovisor. Você certificou. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Para aqueles que acham que já dirigem um pouco, que já têm um pouco de habilidade. Lembre-se, neste momento, vocês estão sendo avaliados. Vocês são candidatos e não condutores. Então, o que o examinador espera de vocês? Na hora que vocês forem
colocar o veículo em movimento, você dá a seta, sinaliza, verifique no retrovisor se vem alguém. Se vir alguém, mesmo que você tenha habilidade para sair, espere, porque o examinador está de olho. Ele só quer fazer algumas anotações. Deu seta, olhou no retrovisor, não veio ninguém, aí sim, você vai colocar a primeira marcha lá e vai colocar o veículo em movimento. Lembrando que, nessa hora, geralmente, tem alguns clientes, alguns alunos, que fica com a perna tremendo, que gera um nervosismo. Então, nesse momento, não tenha pressa, saia com calma. Você deu seta, você olhou no retrovisor, você saiu em primeira marcha de uma forma segura, sem deixar o carro vibrar, sem nada, sem dar tranco, sem deixar o carro morrer, tranquilo, você coloca o carro em movimento. Só que na Guilhermina Esperança, a sua saída, geralmente, ela já é num declive. Então, quer dizer que a partir do momento que você colocou a primeira e você colocou o veículo em movimento, a partir do momento que ele deu o movimento, não se esqueça que você tem que mudar para a segunda marcha. Aqui tem um detalhe interessante. Por ser muito rápido a troca de marcha de primeira para a segunda, alguns alunos têm o hábito de permanecer com o seu pé esquerdo na embreagem. Então quer dizer que se você colocou a primeira marcha, colocou o carro em movimento, tira o pé da embreagem, para que você possa acionar de novo e colocar a segunda marcha. Porque se você ficar com o pé apoiado, você também já é penalizado. Não estou dizendo que você vai ser reprovado, porque isso também é uma falta que está aqui no boleto também prático, tá bom? Então, uma vez que você colocou o carro em movimento, tá? Pegou um declive, provavelmente vai colocar a primeira e a segunda e vai encontrar a primeira adversidade, que seria o quê? Fazer uma conversão à direita. Lembrando que lá na Guilhermina Esperança, a primeira à direita, ela tem uma certa depressão. Tem pessoas que têm um pouco de receio. Diminua a velocidade para que você possa passar de uma forma segura. Tudo bem? Se houver necessidade, ver que o veículo vai perder muita velocidade, para o veículo e coloca a primeira e inicia novamente a sua prova. Se não, simplesmente diminui a velocidade com o pé no freio e segue a sua parte lá do seu trajeto, tá? Seguindo a realização da sua prova, o próximo passo lá, você vai fazer uma conversão à esquerda, aonde você vai simplesmente o quê? Sinalizar, no caso da seta, olhar no retrovisor se não vem ninguém e fazer uma conversão, tá? Sempre respeitando os pedestres ou até mesmo a via preferencial, tá? Na sequência, você vai encontrar o quê? A famosa baliza. Na baliza, o que vai acontecer? Muitas pessoas ficam com um pouco de receio. Eu costumo dizer o seguinte, para que uma baliza, vamos dar um exemplo para vocês, para que a baliza se torne muito difícil, provavelmente é porque alguns detalhes anteriores andou faltando. Porque se você tiver uma certa insegurança na hora de sair com o veículo, com certeza essa insegurança vai te incomodar também na hora da baliza. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou tocar num outro assunto agora, depois eu vou voltar no decorrer do processo. Estamos falando da conversão à direita e à esquerda. E existem duas situações. Vamos supor que você vai estacionar na chegada ou no plano. Qual que é a primeira parte? Sinalize, dê uma seta, olhe no retrovisor e certifique que o veículo está no meio fio. Então, eu só recomendo a vocês que procurem fazer uma coisa de cada vez. Porque eu já cansei de pegar aluno num dia de prova, que ele, na hora que ele entra no carro, por ele se sentir um pouco inseguro na baliza, às vezes ele não consegue nem chegar na baliza, de tão tenso que ele ficou. Então procura eliminar uma coisa de cada vez. Então entra no carro, faz a sua parte, vai sair com o veículo, não esquece da sua seta, do seu retrovisor, do seu cinto de segurança. Você está entendendo? Uma outra coisa interessante é naquela placa de parada obrigatória.
essa parada ela é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que já têm um pouco de habilidade. Então eles acreditam que só no fato dele se aproximar do cruzamento, dá uma pequena diminui a velocidade, olha para ambos lados, não vê ninguém e ele já avança, ele acha que fez a parte dele. Só que perante Detran, perante a legislação, ela diz o seguinte: a placa de pare, você tem que fazer uma parada o que? Totalmente. Freio, embreagem para o carro. Coloca a primeira e observa se não vem ninguém. Tudo bem? Uma outra coisa interessante, às vezes, que gera muitas dúvidas, e é motivos do que? No dia de prova, o pessoal da nossa equipe, sempre quando vai começar um exame, a gente pergunta para o presidente da banca quais são os critérios que vão ser adotados na placa de pare. Por que essa pergunta? Porque tem alguns examinadores aqui em São Paulo que acaba vindo também do interior. E na hora da placa de parada obrigatória, gera uma dúvida, se ele para antes da faixa ou em cima da faixa. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui. Diante de uma placa de pare, eu paro em cima da faixa ou antes da faixa? É proibido parar em cima da faixa? Muitos de vocês vão falar para mim que é proibido. Proibido. E eu vou quebrar um paradigma aqui. Então vamos lá. Vamos entender a fundo como funciona essa placa de pare. Então, se eu estou me aproximando de uma placa de pare, tá? Eu percebo o correto seguindo na íntegra o manual do cidadão. Ele diz o seguinte: ao se deparar de um cruzamento que tem uma faixa de pedestre, tem uma placa de pare. Tudo bem? Voltando aqui, pessoal. Então vamos supor, eu estou me aproximando de uma placa de pare, tá? Se tem uma placa de pare, vamos imaginar também que existe a faixa de pedestre e também existe uma faixa de retenção. O correto mesmo, se for seguir a íntegra, é o que? Eu tenho que parar antes da faixa de retenção. Eu paro, neste momento eu estou parado por respeitar a placa ou por respeitar o pedestre? Neste momento eu estou respeitando o pedestre. Então eu paro antes da faixa, certifico que não tem pedestre. Não tem pedestre? Beleza, coloco a minha primeira marcha e vou avançar e vou parar em cima da faixa, num local aonde eu tenha visibilidade de ambos lados para que eu possa avançar e continuar o meu trajeto. Então, neste momento, eu estou parado aonde? Em cima da faixa. Então, quer dizer que eu fiz duas paradas. Eu parei antes da faixa para respeitar o pedestre e depois eu paro em cima da faixa para poder respeitar a placa, ok? Então, quando nós perguntamos para os examinadores no começo da prova, é referente a isso. Qual o critério que os examinadores que vão avaliar no dia, eles vão adotar na placa de pare? Se eles adotarem uma parada, seria qual? Se eles adotarem uma parada, você vai se aproximar do cruzamento, viu que vai ter uma faixa de pare, você vai observar se vem pedestre ou não. Se não tiver pedestre, você avança e para em cima da faixa. Neste momento, você está respeitando o quê? A placa de pedestre. Lembrando que, se eles adotarem uma parada. Mas lembrando, você também não está errado, assim como vocês foram treinados, não estão errados se você parar antes da faixa de retenção. Certifica que não tem pedestre, depois vocês avançam e respeitam aí a placa de pare. Beleza? Acredito que ficou claro essa dúvida em questão da placa de parada obrigatória, tá? Vamos falar também a questão do estacionamento na rampa, tá? Na rampa. Ele acontece como? Então, quando você for fazer uma conversão, acredito lá, vai ser uma conversão depois que você fez a baliza, você vai fazer uma conversão à direita e você vai encontrar uma rampa aonde o examinador vai pedir, estacione. O que é que ele está esperando de vocês? Ele está esperando o quê?
que você simplesmente o que? Sinalize a sua intenção, que você vai estacionar. Segundo, encostar no meio-fio, beleza? Evitando o que? Não deixando pegar na guia e não deixando tão longe, entendeu? Geralmente a gente pede para deixar o que? De 20 a 30 centímetros ali, que é uma distância aceitável para que possa ser o que? Não tenha penalidade para vocês, tá? Agora, um momento. Quando o veículo está estacionado, fica uma dúvida aí. Neste momento da rampa. Eu sei que na hora que vocês foram treinados, durante as aulas, eu tenho certeza que alguns de vocês foram treinados para sair na rampa usando o freio de estacionamento, que é conhecido como freio de mão, e também o freio do pé, que é o hidráulico, correto? Aí eu faço a pergunta, qual dos dois é o correto? Com certeza aí já vai gerar algumas dúvidas. Aqueles que aprenderam com freio de mão e aqueles que aprenderam com freio de pé. Eu preciso saber o que o manual ele diz. O que ele quer saber é o seguinte, se você não estacionou o carro, você só estacionou, mas você não vai sair com o veículo. Se você tem, para mim, no meu ponto de vista, você tem que fazer de uma maneira que você aprendeu, que é onde você se acostumou na sua aula. Lembrando o que o examinador espera de você neste momento? Que ao sair da rampa, você dê uma seta, olhe no retrovisor e coloque o veículo em movimento sem deixar o mesmo voltar. Se você vai sair com freio de mão, se você vai sair com freio de pé, isso independe. No boleto não existe uma falta específica dizendo que você é obrigado a sair com freio de estacionamento. Essa informação não está aqui. Então, o que o examinador quer? Ele quer que você sinalize a sua intenção, ele quer que você olhe no retrovisor e você não deixe o carro voltar. Nada. É isso que ele está querendo de vocês. Tá? Se vocês vão sair com freio de estacionamento, se é com freio de pé, isso independe. Eu acredito e eu recomendo que vocês saiam da forma que você foi orientado, porque você treinou. Não tente querer mudar a forma que você foi treinado, porque você pode se atrapalhar. Entendeu? Imagina que você treinou sair só com freio de mão e na hora que você vai fazer sua prova, você sai com o pé porque o amigo falou que é melhor. Não, faça de um jeito que você aprendeu, tá? É isso que eu peço para vocês, ok? Tem alguma dúvida aí sobre isso aí? Questionamento? E você pode mexer no retrovisor na hora da baliza. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio aqui, a pergunta que saiu aqui. Se eu posso mexer no retrovisor durante a execução da baliza. Eu não concordo com isso. Porque lá atrás, no início da prova, é onde você tem que fazer o quê? A averiguação dos retrovisores. Lembra que eu falei? Entra no veículo, verifique o banco se está confortável, ajuste os seus retrovisores e coloque o cinto de segurança. Da maneira que você arrumar, vá com ela até o final da prova. Porque a partir do momento que você arrumou no começo, ou melhor, a partir do momento que na baliza você resolve colocar a mão para olhar o retrovisor, você concorda que você não arrumou de maneira correta lá atrás? Então, se você colocar a mão, neste momento, você vai ter o quê? Uma falta aqui. Não é uma falta eliminatória, mas é uma falta por não arrumar os retrovisores, os equipamentos obrigatórios. Então, eu não recomendo. Se tiver errado, deixe errado. Mas certifique o quê? Arrume esse procedimento no início da prova. Beleza? Tem mais? Tem uma pergunta sobre o simulador. Como assim o simulador? O que é a pergunta aí? Sobre a obrigatoriedade, a mudança. Então, quanto à pergunta, falando sobre o simulador de direção, vamos aproveitar aqui para tirar essa dúvida. A legislação deixou claro, todos os candidatos que ao realizar o seu exame médico a partir do dia 16/9/2019, esses alunos já não tem mais a obrigatoriedade de estar executando o que? As 5 aulas que eram obrigatórias. Hoje não mais, é somente o que?
20 aulas práticas. Dessas 20, 19 no formato diurno e exige no mínimo que tenha uma aula noturna, que até anteriormente era obrigado a fazer 4 aulas. Hoje não, é obrigado a fazer no mínimo uma aula noturna e 19 diurna. Lembrando que, de repente, as pessoas podem estar com dúvida. Eu posso fazer 3 noturnas? Pode, mas no mínimo que o sistema pede é que tenha uma. Se você vai fazer 2 ou mais, não tem problema. Porque se você fizer 3, tudo que passar de uma noturna, ela já vai entrar como carga horária de aula diurna. Entendeu? Para quem está tirando sua primeira habilitação, o simulador, ele não é obrigatório, as 5 aulas obrigatória. Porém, o simulador, ao meu ver, é uma ferramenta pedagógica e o sistema permite que seja distribuídas até 5 horas aulas no formato facultativo. Só que essas 5 aulas é das 20 aulas. Eu tenho 20, das 20 até 5 horas aulas pode ser ministrada no simulador de direção, no formato facultativo. E outra, ela tem que ser antes da realização das aulas práticas. Isso quer dizer, a partir do momento que o candidato estiver fazendo o seu curso teórico do CFC, fez o certificado, você pode rodar essas até 5 horas aulas, e aí sim vai para a autoescola para que possa realizar a prova teórica. Foi aprovado, ministra o restante. Se você fez 5, teoricamente, você vai fazer quantas no mínimo na autoescola? 15. Dessas 15, uma tem que ser no mínimo no período noturno, que por entendimento aqui de todos, não sei se vocês têm, mas eu vou dar um bônus aqui. Como funciona hoje as aulas práticas de direção no sistema ECNH? Porque as aulas são realizadas na autoescola, mas existe o que? A abertura e o encerramento pela digital. E tem que estar inseridos os dados no sistema ECNH. Por entendimento aqui para vocês, as aulas no sistema hoje do ECNH, elas são permitidas o quê? Aulas diurna, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 18 horas, ok? As aulas a partir das 18 horas até as 23 horas já entra no formato noturno, tá? Vamos falar agora nas aulas realizadas de sábado, tá? Sábado, a partir das 7 da manhã até as 18 horas. Beleza? Lembrando que cada autoescola tem os seus contratos de prestação de serviço, tá bom? E lá existem as regras de cada uma. Por exemplo, tem a Paizinho, por exemplo, ela inicia suas atividades de segunda a sexta-feira a partir das 7h30 da manhã, porém as aulas começam às 7 horas, tá? Então as aulas das 7 da manhã até as 20 horas. Neste horário, eu consigo preencher com os alunos o quê? As aulas tanto diurna, que é das 7 até as 18 horas, e as noturnas, que é das 18 até as 23. Porém, ministramos aulas das 6 até as 19h40 para poder completar a carga horária noturna. Lembrando que para os alunos, a partir do dia 16/9, agora recente, é obrigado a fazer no mínimo uma aula noturna. Mais perguntas? Tem, mas ela vai vir aí. Então vamos buscar mais informações aqui, ó. Tem uma pergunta dizendo aqui, ó, existe um limite de tempo para o aluno fazer o percurso da prova? O percurso da prova, não, é o tempo necessário. O que existe um tempo específico quando falamos da baliza? Que quando falamos de veículos, no caso, categoria B, que é a baliza de vocês têm que ter no mínimo que até 3 minutos da categoria B para estar fazendo a sua baliza. Entendeu? Quando é que começa a contar? A partir do momento que a ponta do carro ela passa pelo primeiro balizador. A partir dali você tem 3 minutos para estar realizando a sua baliza. Lembrando que você tem 3
oportunidades para fazer a baliza. Mas tome cuidado, porque às vezes o que? Não esqueça de dar a sinalização, seta, olhar no retrovisor e executar a sua baliza. Beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Aqui tem uma pergunta dizendo: o que levar no dia da prova prática? Em relação à documentação, acredito que já mencionei no começo, é bom você estar o quê? Com o seu RG, tá? Em perfeitas condições e original, ou um documento equivalente. No caso de um CRM ou até mesmo de uma carteira da ordem lá, que para poder identificar, e tem fé pública para poder te identificar, tá bom? Não recomendamos o que? A você, homens, está indo de bermuda, camiseta regata ou até mesmo roupa de time. Eu vou quebrar um paradigma aqui quando falamos de roupa de time. Não é, pessoal, que é proibido. Não é que é proibido. Não existe nada dizendo, é proibido. Não. É que devemos o que? Evitar. Evitar. Tá? Vamos imaginar uma dúvida aqui. Vamos supor que você vá com uma roupa, você já está tenso para realizar a sua prova. Já está tenso. E aí você, por ter o seu time de coração, você vai lá e vai com a sua roupa de time. Nada contra, tá? Só que vamos supor, só uma suposição. Vamos imaginar que o seu colega do lado, ele não é tão profissional assim e começa a vir as brincadeiras. De repente também por parte do examinador. Até onde eu sei, eles têm que procurar ser íntegro e ser profissional, fazer a parte dele. Mas, na minha percepção, eu recomendo que vocês não vão, para evitar dor de cabeça desnecessária, tá? Então, façam a prova de vocês com calma, respeitando, entendeu? Cada passo do seu exame. Eu sei que não vou pedir para vocês, não recomendo que ninguém peçam para vocês manter a calma, porque isso aí é você com vocês mesmo. Porque é impossível você estar diante de um teste onde vocês estão sendo avaliados, aonde vocês vão ficar calmos. Não, mas eu parto do princípio que, a partir do momento que você sabe como é que faz, ao sair com o veículo, você sabe que tem que dar uma seta, você tem que olhar no retrovisor. Se você sabe o que tem que ser feito, você pode estar pingando, mas você dúvida, me desculpa, entendeu? Porque a insegurança junta com dúvida, vai acontecer o que no final? A probabilidade de entrar o que? Alguns esquecimentos, e aí você acaba se prejudicando, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Quantos pontos são necessários para que o aluno reprove? Olha que pergunta interessante. Essa pergunta, eu vou ler o primeiro parágrafo que está aqui no boleto. O primeiro parágrafo, tá? Aqui está dizendo: para a avaliação, assinalar de acordo com as faltas cometidas pelo candidato durante o exame prático de direção veicular. Conforme a resolução 168/2004 do CONTRAN, o segredo vem agora, ó. O candidato que cometer falta eliminatória ou cuja a soma dos pontos negativos ultrapassem a 3, será considerado reprovado. Beleza? Não vão para o exame pensando assim: eu vou tentar. Não, faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Não vá pensando em ter ajuda. Não. Vamos lá. Aqui está falando o candidato que cometer falta eliminatórias. Certo? Eliminatórias. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu acredito que os nossos instrutores andou passando para vocês no decorrer das aulas, porque fizeram o teste com vocês, este boleto com essas faltas. Eu vou dar só alguns exemplos, tá? Faltas eliminatórias: desobedecer a sinalização semafórica e de parada obrigatória. Lá no exame da banca D, lá,
na Vila Guilhermina, no trajeto em si, ele não tem semáforo. Porém, existe a placa de parada obrigatória. Então, quer dizer, lembra que eu comentei anteriormente? Ao se deparar com a placa de pare, o que eu tenho que fazer? Eu posso simplesmente observar, não vem ninguém e avanço. Você vai achar que só porque olhou para os lados, você respeitou a placa. Não. Neste momento, você tem que parar integralmente. Para o veículo, respira fundo, coloca a primeira, certifica que não vem ninguém e aí sim você coloca o veículo em movimento. Ok? Então essa é uma das faltas eliminatórias. Avançar sobre o meio-fio. O que é o meio-fio? A guia. Por exemplo, a guia. Encostou na guia, o examinador já tem o suficiente para te eliminar, tá? Não colocar o veículo na área balizada em no máximo 3 tentativas, no tempo estabelecido, que é os 3 minutos, tá? Outra coisa. Transitar em contramão de direção. Não completar a realização de todas as etapas do exame. Vamos observar. Quando ele fala de etapas, eu costumo falar, você tem que sair com o veículo, você vai ter que parar o veículo, você vai ter que estacionar, você vai ter que fazer uma rampa, você vai ter que respeitar uma placa de parada obrigatória e você vai ter que fazer a chegada, que é o estacionamento. Então está dizendo que não completar a realização de todas as etapas, tá? A dica que eu dou para vocês aqui, neste contexto, nessa questão aqui, ó, não completar a realização de todas as etapas. Eu peço a vocês uma reflexão. Vamos lá. Se você sabe que você precisa sair com o carro, parar, estacionar, rampa e baliza, que nota vocês, alunos, dariam para vocês? Que nota? Falam para mim aí. Coloca nos comentários. Que nota vocês dariam na sua saída? De 0 a 10. Lembrando que, se vocês tiveram as aulas práticas, imagine o aluno sair com o carro e deixar o carro engasgar e morre. Isso eu considero uma saída o quê? 0. Imagina o aluno que ele, ao sair com o veículo, ele olha o retrovisor, ele dá uma seta, ele coloca a primeira marcha e ele sai de maneira segura, suave, tranquilo, não incomodou ninguém. Isso para mim é um 10. Então agora vocês sabem diferenciar um 0 para um 10. Que nota vocês dariam para a saída de vocês? Saída. O mesmo contexto vai para parada. Como é que você para o carro? Você toca no freio e o carro já estanca, e o carro morre, que aí é um 0? Ou você toca no freio de uma maneira suave e quando o veículo vai parar, você coloca o pé na embreagem e para o veículo de forma segura. Isso é uma parada. Se for estacionar, claro que você tem que olhar o retrovisor para ver se não vem ninguém, sinaliza numa seta e encosta de uma maneira segura. Então vamos lá, sair e parar. Como é que está a sua saída na rampa? Será que o carro morre? Será que o carro volta? Será que o carro acelera demais? Como é que você está de 0 a 10? Na baliza, você consegue fazer a baliza de uma maneira tranquila, segura? Ou você encosta na guia, ou você toca nos pinos dos balizadores. Entendeu? Então você dá seta ao sair da baliza, ao entrar da baliza. E aí, como é que vocês estão? Tá? Na hora da placa de parada obrigatória, você respeita a faixa de pedestre? Você respeita a placa de parada obrigatória? Você coloca o veículo em movimento de uma maneira segura, sinalizando, olhando o retrovisor? Na hora da sua chegada, que é a parte final, ao estacionar, será que você dá seta? Será que você para o carro no meio fio, numa distância equivalente, lá dos 20 a 30 centímetros? Distâncias que é aceita perante o Detran? Como é que vocês estão diante disso? Respondem aí. Então, vamos lá. Eu falei para vocês o que? Algumas faltas eliminatórias. Mas existe também as faltas graves, de 3 pontos.
a média que é 2 e a leve que é 1. Eu vou passar por cima de algumas aqui. Faltas graves. Desobedecer a sinalização da via ou do agente da autoridade de trânsito, que seria o quê? Não respeitou a placa de pare. Entendeu? Porque então quer dizer que entrou sem o devido cuidado. A outra aqui, ó, não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal, mesmo que ocorra o sinal verde. Quer dizer, você se deparou com a placa de pare, tinha o pedestre querendo entrar e você simplesmente não parou antes da faixa de retenção. Neste momento, você está sendo punido com uma falta grave. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizar de forma incorreta. É a famosa seta. Tem alguns alunos que falam, eu dou seta para todo lado. Cuidado. Dê as setas necessárias. Tá? É quantas for necessário. Vai fazer uma conversão à direita? Seta. Vou estacionar? Seta. Vou sair do estacionamento? Seta. Vamos respeitar aí. Tá? Não usar devidamente o cinto de segurança. Ok? Então aí foi algumas faltas graves. Se você fizer uma dessas, você não está reprovado, porque você só fez 3 pontos, tá? Faltas médias. Executar o percurso da prova, todo ou parte dele, sem estar com o freio de estacionamento inteiramente livre. Que é na hora que você vai sair com o veículo, você desce o freio de estacionamento e você não desce ele completamente. Lembrando que, se você não descer ele completamente, o painel ele vai te orientar, vai ficar com uma luz acesa lá. E essas dicas, eu tenho quase certeza que vocês tiveram nas aulas práticas de direção, tá? Interromper o funcionamento do motor, deixar o carro morrer. Usar a buzina sem a necessidade ou em local proibido. De repente aqui tem um item interessante, que na hora que você vai fazer a baliza, você coloca a mão por dentro, deita o corpo e aí essa parte acaba tocando na buzina. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado ao fazer a sua manobra na direção. Uma outra falta média aqui, que eu falei no começo do vídeo, foi o seguinte, ó, usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens. Essa pergunta, muita gente se enrosca nessa parte. Em que momento acontece isso? Quando o aluno ele vai parar o veículo, por ele estar um pouco inseguro na hora de pisar no freio, ele acredita que se ele tocar no freio, ele é obrigado a pisar na embreagem, não necessariamente. Então, essa falta está dizendo, se você tem intenção de parar o veículo, o correto é, primeiro sinalize o freio, com calma. Antes do veículo parar, você aciona a embreagem. O que ele está querendo dizer é o quê? Quando você vai parar, primeiro você afunda a embreagem, depois você vai colocar o pé no freio. Aí é onde você entra nessa falta aqui. Tá ok? Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta durante o percurso. Como se fosse o que? Arranhando a marcha. Tá? Tem pessoas que na hora de colocar a segunda marcha, coloca a quarta. Ou na hora que vai colocar a primeira, coloca a terceira. Mas acredito que não é o caso de vocês. Tem aqui algumas faltas leves, tá? Que dificilmente alguns fazem, mas tudo bem. Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado. Essa eu levo em consideração, imagina vocês que estavam tomando aula, as primeiras aulas, geralmente acontece isso, colocam a primeira marcha e quando o carro sai, você solta demais a embreagem e o carro sai sacudindo. Então essa é uma das faltas leves, tá? Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor, tá? Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Me fez lembrar aqui
da pergunta que saiu aí, se poderia arrumar o espelho retrovisor na hora da baliza. Então quer dizer, se você na hora da baliza colocar a mão no retrovisor ou arrumar o banco, é porque lá no início da prova você não fez a sua parte. Então, devido a isso, você está dando margem para que o examinador possa te dar uma falta leve. Apesar que uma falta leve, se você já tomou uma grave, aí é o suficiente para você ser reprovado, tá? Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro. Então, quer dizer, isso também acontece. Por exemplo, o carro, você quer sair com o veículo, já aconteceu até de alguns alunos, na hora que vai iniciar a prova, ele dá uma seta, ele olha o retrovisor, ele começa a acelerar soltando a embreagem e o carro só faz barulho. Quando ele vai perceber, ele esqueceu de colocar a primeira marcha. Neste ponto aí, é essa faltinha que tem aí. Tá ok? Então aqui eu discorri aqui algumas faltas, tá? Geralmente aonde pega muita gente é nessas faltas graves e também nessas faltas eliminatórias. Tá bom? Vou abrir um pouquinho, se tem mais perguntas aqui. Avaliação. Como manter... Olha a pergunta que saiu. Como manter a calma na hora da prova? Na hora da prova. Então vamos lá. Como eu já disse, eu não peço para manter a calma. Eu só peço que vocês façam uma reflexão em cima dos pontos que vocês vão precisar na hora da prova. Como vocês vão sair com o carro, parar, estacionar, rampa e baliza. Como é que vocês estão aqui? Eu recomendo, se vocês, nessas etapas aqui, se as notas que vocês estão dando a vocês, se forem abaixo de 5, me desculpa, mas a probabilidade de vocês reprovar é muito grande. Ok? Porque se eu estou abaixo de 5, eu estou totalmente inseguro. Na hora eu vou ficar nervoso ou nervosa. Isso é fato. Imagina o que vai acontecer aqui. Nas aulas de matemática de probabilidade, eu acredito que não vai se dar bem, tá? Mas procurem o quê? Verificar, fazer uma alta análise de si mesmo, tá bom? E outra coisa que eu peço para vocês, no dia da prova, vocês se conectam com muitas pessoas. Muitos alunos, muitos colegas, e cada um teve um instrutor específico. Se nesse momento vocês ficarem com alguma dúvida, eu recomendo vocês procurarem o que? O instrutor da autoescola. De preferência, o instrutor que te ministrou aula. Porque ele sim sabe as dores do seu aluno. Ele sabe onde está a dificuldade de cada um de seus alunos. Não pergunte para o colega do lado. Porque cada um teve a sua exclusividade nas aulas. Porque de repente você pode ter sido treinado de uma forma e na hora da prova você vai seguir o que o seu colega falou. O seu colega falou algo que ele treinou, mas você não treinou. Então respeita muito esses pontos. Se tiver de buscar informações, busque de seus instrutores. Porque eles sim estão preparados para tirar qualquer dúvida de vocês. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida aí? Estamos chegando já no finalmente aqui. Desde já eu agradeço a presença de todos que chegaram até aqui. Tem mais algumas perguntas? A última é o que mais reprova na prova prática? Olha, o que mais reprova, ao meu ver, vai ser uma coisa mais pessoal agora, tá? O que mais reprova, ao meu ver, é a questão dos alunos ir até a prova despreparado. O que é despreparado? Ele não está totalmente confiante. Ele não tem segurança de si mesmo. Ele vai lá e simplesmente faz a prova, totalmente um pouco inseguro. Então, você concorda? Porque nervosos eu sei que vocês vão ficar, tá? Mas é que eu digo,
procurem fazer a prova um pouquinho mais confiante. Se vocês estão inseguros, procurem treinar um pouco mais. Você está entendendo? Porque senão vocês perguntam assim, o que mais reprova? Se eu falar para vocês, muita gente reprova na prova por não dar seta. O que faz um aluno não dar seta? Você concorda que ele teve as aulas, ele foi treinado, o instrutor foi cobrando ele aula por aula, tá? Mas devido ao nervosismo ele esqueceu uma seta. Só tem uma maneira de você não esquecer seta, é treino. Você tem que ter a disciplina, entendeu? De repente tem pessoas que fazem estacionamento maravilhoso, porém não olhou no retrovisor e não deu seta. O exame para mim, ele é um todo. Ele é um todo. Ele não é só a saída, ele não é só a baliza, ele não é só a rampa, ele não é só a placa de pare, ele é um todo. Eu só peço a vocês o que? Respeite passo a passo de cada exame. Entendeu? Passo a passo, faça uma coisa de cada vez. É para fazer a baliza, se concentre na baliza. Não pense na placa de pare. Deixa para pensar na placa quando você chegar perto dela. Antes disso, não. Entendeu? Então, eu só peço o quê? Verifique como é que vocês estão. Faça uma análise de si mesmo, das etapas que o examinador que vocês vão se deparar na prova. Vocês vão ter que sair com o veículo, vocês vão ter que parar o veículo, vão ter que estacionar, vão ter que fazer a rampa, vão ter que fazer a placa de pare e vai ter que fazer a baliza. E eu quero acreditar, se vocês estão inseguros ao realizar para poder receber essa reprova, ou você vai falar, eu sabia que eu não ia passar? Porque muita gente acaba colocando algumas desculpas, mas não consegue aceitar. Você foi reprovado porque você deixou o carro morrer, porque você estava inseguro ao tirar o pé da embreagem. É mais fácil falar que não iria passar do que reconhecer a limitação de cada um. O bom mesmo, se porventura alguns forem reprovados, que eu quero que todos sejam aprovados, mas se porventura alguns sejam reprovados, procurem fazer uma análise. O porquê eu fui reprovado? Depois de responder os questionamentos, aí sim analisa. Porque se você for reprovado, você vai ficar bloqueado por 15 dias e vai ter que remarcar o seu exame após os 15 dias. Além de ter custo também financeiro. Entendeu? E mais a carga emocional. Tá bom? Mais perguntas? Tem mais uma. Posso escolher o carro para realizar a prova? Posso escolher o carro para realizar a prova. Então vamos lá, uma dica que eu vou dar para vocês. Em relação ao Detran, eles falam o seguinte: você está prestes a realizar um teste de direção veicular. O Detran, ele disponibiliza, a escola vai disponibilizar um veículo, entendeu? É credenciado em condições de uso, tá bom? Claro que se você fez as aulas no Onix, eu não posso te entregar um Uno para você fazer a prova. Vai encerrar em 15 Tá. segundos. Então eu não posso. Então se você fez aula no Onix, no mínimo eu tenho que te fornecer um Onix aí para vocês poderem fazer a prova. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Fique com Deus. Nossa, ficou 1 hora.